A ABI, na verdade, com um convênio com a PUC, eles decidiram fazer um resgate da passagem heróica dos negros nas redações dos jornais brasileiros, uma coisa que remete a mais de 100 anos. Ele vai falar com a gente sobre isso. E mais tarde a gente vai abordar também, falando das pessoas que já foram entrevistadas, que já falaram sobre essa passagem delas na redação, a gente vai resgatar um pouco de algumas histórias interessantes que mostram o racismo e mostram que o racismo ele não escolhe nada, nem crachá. Pode ser chefe, pode ser repórter, pode ser quem for. O racismo está presente, ele está atento e ele é extremamente cruel. Então vamos lá. Marcos, fala para a gente, Marcos, esse trabalho da ABI, esse trabalho com a PUC. Explica para a gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, André. Não podia deixar de atender o convite. Estou na casa do meu sogro, passando aqui essa semana de Ano Novo, né? E eu falei, não, de jeito nenhum, não posso deixar de atender esse convite, porque esse é um espaço importantíssimo, precisamos falar sobre a ABI, precisamos falar sobre o seu fundador, Gustavo de Lacerda, jornalista negro pouco conhecido, né? Então, eu é que agradeço vocês terem lembrado da ABI e fazer esse convite para estar aqui. Nós desenvolvemos esse ano uma série de projetos visando desenvolver ações práticas, né? Porque o racismo ele não se combate apenas com nota oficial. Vamos fazer uma nota oficial. Teve o caso do Vinícius Júnior, vamos fazer uma nota oficial. A gente já está cansado disso, porra. A gente quer ação, né? Nós precisamos fazer ações práticas. Esse é o Gustavo de Lacerda, que vocês estão vendo aí. Ele fundou a ABI em 1908, ele tem a aparência branca, né? Como vocês estão vendo, mas a certidão de alistamento dele no Exército, em Santa Catarina, ele é catarinense, né? Diz expressamente que ele era um homem mulato, né? Filho de mãe preta, o pai desconhecido, né? Então, nós não temos a menor dúvida, até pelo tipo fenótipo, né? Aquele cabelo encaracoladinho na ponta, o bigode também, enfim, mas não temos dúvida. Então, a gente precisa resgatar a imagem do Gustavo de Lacerda. Para isso, nós resolvemos contar um pouco da história dos 190 anos da imprensa negra no Brasil, que começa exatamente no dia 13 de setembro de 1833, quando circula o primeiro jornal no Rio de Janeiro dedicado à população negra, né, à comunidade negra, o jornal O Mulato, ou O Homem de Cor, que foi editado na gráfica do Francisco Paula Brito, né, que foi um negro também, que foi o primeiro que entendeu a tecnologia da época, né, da gráfica, e que permitiu que muitos publicassem contos, livros, revistas, jornais. O próprio Machado de Assis, né, teve seu primeiro livro editado na gráfica do Paula Brito. Então, quando nós conversamos com colegas da PUC, Mauro Silveira e outros colegas que estão dando aula atualmente na PUC, eles imediatamente decidiram apostar nessa parceria com a ABI, entendendo que, através de um programa de extensão universitária, tanto a ABI quanto a PUC poderiam avançar muito e oferecer para a sociedade um programa de extensão universitária para discutir o racismo no jornalismo, nas redações, para levar em consideração também toda essa temática. Muita coisa já foi feita, a gente precisa fazer muito mais. Recentemente saiu um levantamento que foi feito por uma consultoria, o dado é de 2021. Nós temos atualmente registrados no Brasil, trabalhando em empresas, cerca de 39 mil jornalistas. Desses 39 mil, 45% se declararam brancos. E apenas 20% se declararam pardos, negros, indígenas e amarelos. Então, é uma desproporção, é algo que precisa ser olhado com atenção, porque essa é uma política de atenção, de enfrentamento ao racismo através das comunicações. A presença de um jornalista negro na redação, ela influencia o sentido da pauta, ela influencia o sentido da cobertura, ela permite novas abordagens. Vou só citar um exemplo aqui de um fato que aconteceu numa redação de uma televisão em Santa Catarina, onde a moça do tempo, que era uma negra, um dia o chefe dela perguntou para ela:
fulana, tem algum problema você usar o seu cabelo crespo? Ela falou, de jeito nenhum, eu até gostaria de usar o meu cabelo crespo. O problema é que vocês mandam eu alisar o cabelo, e aí eu estou alisando porque vocês mandam. Ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, não precisa mais alisar o cabelo, a gente precisa entender o que está acontecendo na sociedade, você agora vai passar a ser a principal âncora do nosso telejornal e não precisa mais alisar o cabelo, ou seja, nitidamente como efeito Maju Coutinho, Glória Maria, né? A eterna Glória Maria, e tantas outras negros e negras que passaram e ainda estão nos meios de comunicação, influenciam, né, uma tendência, que é muito importante. Mas tem muito por fazer ainda. Agora, diga lá, André. Agora, não, eu quero lembrar isso, né? Me lembro quando a Maju foi para o Jornal Nacional, né? Era a garota do tempo. Quantidade de gente que maldosamente disse que ela estava indo para o Jornal Nacional só por causa da cota, porque ela, sabe, sugerindo que ela não tinha talento, que ela não tinha competência para poder ancorar um telejornal. Nada Isso é disso. Absurdo, né? Super coisa. Eu lembro também chamou a atenção muito na época o seguinte: a quantidade de pessoas. Vocês estão vendo aqui, esse é meu sogro, hein? Seu Walter está aqui, ó. É torcedor do Vasco. Cadê seu Walter? Vou botar a legenda, seu Walter. Boa noite. Parece aí, seu Walter. Aí, daqui a pouco. Aí, pronto. Fala, seu Walter. Tá certo. Fala, aí, seu Walter. Tá bom. Tá mandando um abraço para vocês. Espantou a quantidade de pessoas tarimbadas da televisão que apareceram querendo ensinar a Maju como ela deveria proceder, transmitir matéria, reportagem, enfim. Ficou muito gritante ali como incomodou a figura dela, porque acho que até a Glória Maria, como você citou, e citou muito bem, foi, na verdade, né, ela foi a precursora, as pessoas admitiam a Glória Maria. Era como se fosse a exceção. Quando começa a ficar, vem Maju, aí, pois vem a Maju e outras pessoas vão aparecendo no vídeo, eu acho que aí realmente começou a entrar num processo de, olha, a gente começa a perder terreno. E aí a coisa complicou. A Maju, eu lembro perfeitamente disso. Você tem Heraldo Pereira no jornalismo, né? Você tem Heraldo Pereira, você tem Zileide Silva, né? Você tem nos veículos impressos, né? A Ana Cristina Rosa, que hoje escreve na Folha de São Paulo, na página 2 da Folha, é uma colunista importantíssima da Folha de São Paulo. Flávia Oliveira, não. Flávia Oliveira é sensacional. A Flávia, vamos dizer assim, é uma referência, né? Mas tem muitos outros que já estão ocupando esse espaço, né, que não estão na televisão, mas estão nos impressos, nas revistas, nos jornais, enfim. Mas, obviamente, que temos sempre que render todas as homenagens possíveis e devidas à querida Flávia Oliveira, assim como o nosso querido Rubem Confetti, né? Que aos 87 anos está trabalhando até hoje na Rádio Nacional, é um ícone do samba do Rio de Janeiro, né? Quem conhece samba do Rio, quem frequenta escola de samba, conhece a história do cronista de carnaval, Rubem Confetti, que começou lá atrás, na antiga tribuna da imprensa, e trabalhou também no jornal Lampião de Esquina, do Aguinaldo Silva, né? Na época em que o Aguinaldo ainda não era novelista, era editor de jornal. Foi o primeiro jornal que ele fez, eu só me esqueço a década, que era um jornal voltado para a comunidade gay, né? E o Confetti, a convite do Aguinaldo Silva, foi colunista desse jornal. Então, temos grandes nomes, e os depoimentos que estão sendo gravados na PUC, eles são importantes, porque são depoimentos em vida, né? A gente não vai esperar o cara morrer para contar a história dele. Nós vamos contar logo a história. Cada um vai lá, conta a sua história e fala do seu comprometimento na luta antirracista. Estamos muito felizes em poder contribuir, que a ABI seja protagonista nesse tema, né? Um dos protagonistas. Eu separei, Marcos, o depoimento do Werneck. Vamos dar uma olhadinha? Eu fiz um Werneck aqui, grande parceiro. Olha lá. Vou rodar aqui. Valeu. Peraí, só um segundo. Rodando. Começa a trabalhar muito cedo, né? Eu já, aos 14 anos, já tinha carteira assinada. Eu trabalhava, inclusive, entregando jornais. O Globo, né? É uma função
chamava Globinho, e naquela época você tinha uma carteira assinada, isso anos de 1970, e é um pouco dali que eu pego essa ideia de, pô, isso é uma profissão legal, né? Sempre com esses assuntos ligados aos direitos humanos, né? De olho um pouco em recursos públicos, né? Que é essa ideia que marca a minha... Assim, eu patino em vários momentos, em vários assuntos, né? Assim, mas o foco mesmo é dinheiro público. Está sendo bem gasto, direitos humanos estão sendo desrespeitados. Então, assim, eu tinha um foco um pouco nesse assunto, e para mim isso é bem agradável, assim, é bem satisfatório do ponto de vista profissional relatar essas coisas, e, claro, a gente quer que as matérias repercutam, que você interrompa aquele caso de corrupção, aquela violência na comunidade e tal. Eu posso dizer que eu nunca fui um militante dessa causa, né? Assim, eu nunca fui um militante, mas impus minha presença em vários momentos como negro, como uma pessoa que saiu de baixo, tal, que teve, como várias pessoas que eu encontrei no meio do caminho na imprensa. Agora, não é nenhuma novidade dizer que as redações ainda hoje têm poucos negros, né? Você tem poucos negros na cozinha das redações e pouquíssimos negros no comando das redações. Então, isso, evidentemente, isso fica muito claro numa sociedade que você tem uma maioria de pessoas negras, você tem uma representação social dentro das redações muito pequenas. A minha época negros eram raríssimos dentro das redações dos grandes jornais. Mas existiam inclusive negros com chefia. Hoje eu percebo, quer dizer, eu estou afastado de uma redação mesmo, né, em loco, redação de impresso, há muitos anos, né, assim, tem 4 ou 5 anos, mas eu percebo, pelo que eu tenho visto, uma melhora muito acentuada nisso. Grande Antônio Werneck, referência para muitos jornalistas da nova geração. Nós somos contemporâneos, começamos juntos no jornal O São Gonçalo. Eu sou de Niterói, Werneck também é de Niterói, então nós nos conhecemos lá naquelas priscas eras, né, de São Gonçalo. Depois eu fui para o Fluminense, ele foi para o Globo, fui para o JB, eu fui para a Última Hora. Mas a gente está sempre caminhando junto aí na luta, e o Werneck é um cidadão de respeito, referência para muitos jornalistas nesse país. Coleção de prêmio ESSO, coleção de prêmio Tim Lopes, jornalismo investigativo. O homem é brilhante. Cara, é uma baita brava. Referência mesmo. Isso aí. O cara é fera braba. Agora, interessante, o Werneck, eu trabalhei com ele no Globo, conheço o Werneck bem, enfim, trabalhamos juntos durante muito tempo, até em jornais diferentes, enfim, temos uma relação, sempre tivemos uma relação muito respeitosa e enfim, muito fraterna. E o Werneck, há alguns anos, até esperei que ele comentasse isso nessa gravação, que eu ouvi com atenção, mas ele não mencionou, porque, na verdade, não é uma história que aconteça dentro da redação, mas foi uma pauta que ele recebeu como repórter, em que a pauta da Marisa Tavares, que era editora à época, do Jornal Globo, e ela passou para que ele e o Paulo da Mata, o RPM, os dois fossem a lugares comuns para ver qual seria a reação, a mudança, enfim, de comportamento, como é que eles seriam atendidos, como é que seria a diferença de atendimento. E eles foram a uma loja de roupa, que ainda tem por aí, eu acredito que ainda exista, já foi mais famosa, enfim. Foram a um café ali no Meridian, e também foram a uma churrascaria em Ipanema, que existe até hoje. Vou citar nomes, é o nome da churrascaria, mas ela existe até hoje. Eu estou falando de uma matéria que foi feita há 30 anos, mais ou menos. E o que aconteceu? No café, o Werneck não foi atendido com a mesma presteza com que o Paulo Roberto da Mata, que é um branco, grande, alto,
louro, olhos claros, foi atendido de uma maneira, o Werneck, de uma outra forma, foi atendido com uma certa... Enfim, não houve o mesmo tipo de atendimento. Na loja de roupa, embora Werneck não tivesse mencionado nada sobre isso, a ele foi apresentado roupas em promoção naquela loja. Olha, temos aqui uma camiseta assim, a camisa assado, como se fosse aquela Lacoste, aquele modelo Lacoste, né? Mas ele não tinha comentado nada que queria. Ao Paulo da Mata, ao contrário, foi indicado, sugerido que comprasse terno, camisa social, coisa bacana, abotoadores, gravatas bacanas. Ou seja, aí a gente está falando, logicamente, do racismo estrutural. Mas o que é mais curioso foi o que aconteceu na churrascaria. Porque eles certamente dividiram o mesmo carro, devem ter conversado alguma coisa fora do carro, e aí o maître do restaurante percebeu que eles estavam juntos e entraram e cada um sentou na sua mesa. E o fotógrafo sentou numa terceira mesa. O Werneck foi atendido com toda a cortesia, enfim, oferecido para ele as bebidas que ele... Enfim. O Werneck, por sua vez, ficou... Não, peraí, o Paulo, né? O Paulo, exatamente. O Paulo foi tratado com muita cortesia, enquanto o Werneck foi meio que escanteado. Tratado ali meio que relegado a segundo plano. O fotógrafo fez o tempo passando, o atendimento ao Paulo da Mata, enquanto o Werneck ficava deixado de lado. Bom, saíram e fizeram a matéria e falaram, citaram nominalmente, no lugar tal foi assim, no lugar tal, foi, enfim, ok, tudo bem. Dali a um mês e meio, o RPM, o Paulo da Mata, voltou a essa churrascaria espontaneamente, como cliente. E assim e tal, percebeu que o maître olhou, teria reconhecido, ele se aproximou, ele falou, olha, eu tive aqui... Não, eu lembro, você veio aqui quando vocês fizeram uma reportagem, você sentou ali, o outro sentou lá, e o fotógrafo sentou ali e ficou fazendo. Ah, então o senhor percebeu? Eu percebi. Nós percebemos que vocês estavam juntos. E não houve um problema para vocês, o fato de ter citado aí que houve um racismo, uma discriminação no atendimento? Não. Muito pelo contrário, o nosso patrão adorou. Porque ele quis dizer o seguinte, é assim mesmo que tem que ser tratado. Aqui não é lugar para pessoas como o outro. Isso foi surpreendente. Logicamente que isso não foi uma suíte da matéria, não foi uma suíte da matéria, foi falado para o Paulo da Mata, que me contou hoje isso, me assustou. Eu não sei se o Werneck soube disso, eles conversaram, não é possível até que tenham conversado, mas eu acho que isso muda, e até hoje o Paulo da Mata teria um assessor de imprensa, olha, nesses tempos de hoje, terceiro milênio, geraria um processo, e mais, né, provavelmente, numa primeira situação, o empresário se precipitaria em dizer o seguinte, olha, não admitimos nenhum tipo de discriminação, preconceito, nosso estabelecimento e tal. Naquele período, ou seja, há 30 anos, ele não só admitiu que houve, ou seja, sabia que estava acontecendo, como alimentava isso. E defendeu que é assim mesmo, que tem que ser. Não queremos pessoas como o Antônio Werneck no nosso estabelecimento. Essa é a realidade, 350 anos de escravidão, né? Você não pode esperar muita coisa, a não ser que a gente enfrente isso diariamente, combater diariamente, esclarecer, elucidar, debater e aproveitar todos os espaços de diálogo. Por isso que a gente está aqui hoje, nessa troca de ideias com o André e com o Fábio Lau.